FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Estamos no nosso Espaço do Poeta, no Portal Jorge Guedes, na nossa Web TV Espaço Jorge Guedes, para todos vocês, a cada dia, com mais novidades, esclarecimentos e diversidades para todos nós, porque nós necessitamos de grandes e boas informações. E nós estamos aqui hoje com uma convidada super especial, é a Palmira Raine. Olá, Palmira, tudo bom? Olá, é um prazer estar aqui com você. Agradeço muito essa oportunidade de estar divulgando um pouquinho meu trabalho e espero que todos gostem do que eu vou apresentar aqui. Vamos gostar, sim, pelo que eu estou vendo aqui, muita coisa bonita, muita coisa nova e um amigo aqui no seu colo. Isso. Esse aqui é o ponto final. Na verdade, ele aqui está feliz, mas na história ele começa muito triste, decepcionado, porque ele tem que terminar as coisas. Então ele passa por uma grande crise existencial por ter que terminar as coisas, acha que é culpado pelo fim, e aí ele vai se envolver numa grande aventura até descobrir o verdadeiro valor que ele tem. Nossa, viu? Nós temos uma aventura para percorrer aqui no mundo da Palmira e no mundo das crianças, né, Palmira? É, exato. Porque começa aí, né? Exato. Eu trabalho com literatura infantil já há algum tempo, né? Há bastante tempo, desde os 18 anos, que eu escrevo coisas voltadas à literatura infantil e eu pretendo construir um trabalho dentro dessa linha, como eu venho, já tenho 5 livros escritos. Aqui eu trouxe 4 para apresentar a vocês. Esse é o Autor é Você. Esse é O Reino Todo Amarelo. Quanta coisa bonita, né? Ah, obrigada. Esse é o Pontinho Desapontado, que é desse personagem aqui, né, que eu apresentei a vocês, o ponto final, vai falar dessa história, né? E esse que foi o último, que é Amendoim, a Tartaruguinha Encantada. Então eu venho construindo um trabalho nessa área, né, fazendo contação de história nas escolas e realmente incentivando as crianças a ler. A leitura é uma coisa muito importante para a gente formar cidadãos. E eu acredito nisso, portanto, eu quero continuar construindo uma trajetória nesse caminho. É interessante que eu estava olhando aqui os livros, são todos bem coloridos, né? Exato. Chama a atenção das crianças, que hoje em dia as crianças, de uma certa forma, vivem num mundo ofuscado, sem cor praticamente. Exato. Porque é muito ligado a determinados... tirou o meio da leitura mais, né, do livro em si, do papel, porque hoje em dia está tudo computadorizado, está tudo nos aparelhinhos que estão tudo conectados, mas esquecem do valor, né, de a gente ver, de sentir uma obra, do tempo de que se aprende lendo. E o uso da internet é bom, o uso de um computador é ótimo, mas bem utilizado. Exato, né? concordo Como plenamente. estávamos conversando, porque é a situação que os pais hoje, na verdade, colocam aos filhos o fácil. Isso. Né? Isso. Então a leitura... E a importância também do pai ler para a criança. Exato. Né? Então o pai tirar um tempo, eu vou ler para o meu filho, eu vou contar uma história para o meu filho, e assim a criança vai entrando no mundo da leitura, porque é importante a gente apresentar a literatura para a criança desde cedo. Né? Então ela deve ter o contato com a leitura desde pequena, para que ela possa se interessar, para que ela possa abrir o seu olhar para a importância da leitura, da literatura, e até para as questões mesmo metafóricas, porque a criança vive no mundo da imaginação, né? Então, o ponto final pode ser um personagem, né? Aí, como eu coloquei, o lápis, que vai fazer com que essa criança seja o próprio autor do livro. Esse livro não tem uma história pronta, mas é a própria criança que vai escrever a sua história, se tornando autor, né? Então, eu acho que é extremamente importante essa participação dos pais para o incentivo à leitura das crianças, né? E, às vezes, isso se perde um pouquinho por conta da
da jornada que todo mundo tem, né? Às vezes não tem tempo de ler com o filho, às vezes não tem tempo de contar a história para o filho, mas é super importante isso. Isso, muito importante, porque de uma certa forma estreita um laço. Exato, até, né? com certeza. E hoje em dia está meio perdido, mas a leitura, o acompanhamento, o pai, a mãe, desenvolver uma história com a criança, já aflora a imaginação e liga aqueles laços. Né? Exato. Ficam mais fortes. Exato. Para mim, eu acho que sim, né? Hoje em dia, eu acho que necessita desse resgate. Com certeza. Eu acho muito importante, inclusive, às vezes a gente diz assim, eu escrevo literatura infantil, mas os adultos também gostam de literatura infantil, porque todos nós temos crianças interiores, né? Então, quando eu vou nas escolas fazer contação, às vezes os pais estão, eles se divertem bastante. Puxa, a história do Ponto Final, nunca pensei que o Ponto Final pudesse ser um personagem, né? E aí são coisas que a gente vai também chamando a atenção do pai, que aquela criança interior deve ser trabalhada junto com o filho, né? A imaginação, o incentivo para a leitura, o incentivo de entrar no mundo literário, né? Eu acho que isso é importante. E partindo assim do seu interesse, como você disse, começou jovem com relação à contação. A contação, ela parte, vamos dizer, você interage com as crianças nas escolas, Sim. mas só nas escolas ou outros tipos de entidades? Atualmente, eu tenho feito apenas nas escolas, mas também posso fazer em outras entidades, não há problema nenhum. Eu tenho feito nas escolas porque eu estou fazendo um passeio por diversas escolas para a divulgação dos livros, né? Porque você sabe que os autores novos, eles têm muito que estar divulgando a sua obra, né? Porque não tem uma estrutura editorial dos grandes autores que permita a divulgação por si próprio, então é importante que o autor também corra atrás dessa divulgação. Eu acho que isso faz parte não só para a divulgação do livro, mas para o meu objetivo, que é fazer com que a criança se interesse pela literatura. Eu acho que a contação de história é um meio muito bom para que ela se interesse pela literatura. Porque quando você conta a história, ela entra na história com você, ela entra naquele mundo da imaginação, ela se imagina naquele lugar, ela imagina os finais possíveis para aquela história, e aí ela já está no meio daquele mundo da literatura. E, de algum modo, a contação de história, ela permite esse interesse, ela desperta, ajuda a despertar esse interesse da criança. É gratificante para o escritor, é gratificante para as crianças que estão ali recebendo isso. Eu acho que é uma interação completa. Exato, eu acho muito importante também. Porque não é só o vender livro, o divulgar o livro. Com certeza. É contar a história, sentir, envolver as crianças na história. Exato, né? Com certeza. Então, isso aí é uma somatória. Exato. Isso é muito bom. E a sua formação acadêmica vem de quê? Bem, eu sou formada em História, Sociologia e Letras. Na verdade, eu sou formada nas três áreas, né? Desde cedo que eu comecei a me interessar por poemas, né? Mas na minha casa existia um grande incentivo à leitura. Meu pai fazia, às vezes, saraus comigo e com meus irmãos, né? Em casa, desde pequeno. Cada um recitava um poema, cada um fazia um poema, né? Então, isso desde cedo estava, digamos assim, na minha atmosfera. E aí, realmente, aos 18 anos, eu comecei a despertar para fazer as minhas próprias poesias. Foi aí que eu comecei realmente com essa veia literária, né? E aí eu produzi o primeiro livro de poesias nessa época e depois comecei a entrar no meio da literatura infantil. Assim, não houve digamos assim, um motivo para eu estar na literatura infantil. É como se as histórias chegassem para mim e eu as escrevesse, as colocasse no papel. As histórias chegavam e eu escrevia, e depois quando eu via, poxa, que legal, tem uma história, vou transformar em livro. E aí a gente ia para transformar aquela história em livro, adequando ao universo infantil, né? E assim eu comecei essa trajetória. Isso é muito bom, porque justamente a junção. Mas o segmento seu, na verdade, você, como falou, começou na poesia. Isso. Da poesia foi para a história, vamos dizer assim, né? Então, abrangeu, um mundo que, na verdade, a poesia é uma história e, né, Exato. tudo está relacionado e correlacionado, porque a poesia
É a arte também, é uma arte do dia a dia, é uma arte também de um segmento. E esse segmento poesia, infância, hoje em dia tem muito incentivo à criança a escrever poesia. Então, a criança a escrever a sua própria história, Exato. a dar nome à história. Então, estou vendo muitos profissionais, muitas pessoas que estão batalhando nesse meio para desenvolver esse despertar na infância. Estão abraçando as escolas e passando. Isso eu acho um trabalho muito bonito, muito edificante. Com certeza, eu acho que é muito edificante mesmo. E é um trabalho muito bonito que é de plantar coisas para a gente colher depois, né? Na verdade, esse trabalho a gente planta sonhos para colher as flores mais tarde. Não é uma coisa a curto prazo, não. Nós sabemos, mas é uma coisa a longo prazo em relação mesmo a esse interesse da criança de estar participando, de estar despertando para a leitura, para a literatura. Eu acho que isso é que me deixa bastante feliz quando eu vou realizar esse trabalho. É gratificante, É né? muito gratificante. Então, como você disse, aqui você nos trouxe 5, né? Aí tem 4 livros, Isso. no total são São 5. 5 Eu escrevi livros. um outro em parceria com Kátia Rocha, que se chama Meu Planeta Azul. Foi adotado por diversas escolas de Salvador, mas eu não pude trazê-lo porque eu não consegui, até o momento de vir para cá, o contato com a editora para que ela me desse autorização para eu divulgar o livro aqui no programa. Então, na verdade, cada um, aqui, como eu estou lendo aqui, que é baseado no acontecimento real, esse aqui, do amendoim. Esse foi o último, é baseado num acontecimento real. Eu tinha visto uma reportagem que mostrava uma tartaruga que tinha ficado presa numa embalagem plástica. E ela tinha ficado com o corpo deformado, assim. Aí, dá para ver a imagem, Sim. né? E aí isso me comoveu bastante, mas estava em forma de notícia, com a linguagem jornalística, né? Eu disse, isso aqui tem que chegar para as crianças, porque às vezes a pessoa suja as praias, né? E aí a gente vai à praia e vê uma sujeira imensa, com várias coisas, aquilo vai parar no oceano e aquilo vai As consequências, né? gerar consequências que são graves para os animais que vivem, né, nesses lugares, né? E no caso, essa história foi baseada num fato real. A tartaruga realmente ficou presa e ficou com o corpo deformado, parecendo amendoim. Eu conto a história adaptando à paisagem brasileira, porque isso aconteceu nos Estados Unidos, né? E trazendo personagens que vão auxiliar a tartaruga nessa aventura até que ela consegue se livrar do plástico. Apesar de não conseguir ter uma vida normal, porque ela continua com o corpo deformado, né? Mas o objetivo é mostrar a importância da gente estar preservando o que é nosso, né? Que é o nosso planeta, que tem uma grande biodiversidade, né? E nós simplesmente não valorizamos, nós destruímos. Até quando poderemos destruir? Até quando teremos o que destruir, né? Com certeza. É justamente o que eu ia perguntar aqui, a mensagem que você transmite nos seus livros. Eu acho que é justamente isso, a realidade. Isso. Né? Essa daqui a questão da realidade está muito forte, porque tem a ver com esse fato real. Os outros, esse, por exemplo, do Pontinho Desapontado, como eu sou também da área de letras, é uma forma de passar um pouco da questão da língua portuguesa, né? Porque a história do ponto final, que quer, na verdade, no início ele quer ser uma vírgula, né? Então ele passa por toda a crise existencial, quer se transformar numa vírgula, até que ele descobre que ele é importante, sendo o que ele é. Então não adianta ele querer ser outra coisa, porque ele vai ser feliz sendo o que ele é. E aí eu brinco um pouco com essa questão da língua portuguesa, de uma linguagem metafórica, para mostrar à criança essa questão de que cada coisa tem a sua importância no mundo, né? Isso. Que não adianta a gente querer ser uma coisa diferente do que a gente é. E eu faço isso através do viés da questão da língua portuguesa, né? Já o livro O Reino Todo Amarelo também traz uma mensagem, porque eu trabalho com a questão da diversidade, né? A importância de se respeitar a diversidade. Que conta a história de um reino que era super colorido, o Reino das Flores, e de repente chega um rei muito mandão que transforma o reino no Reino Todo Amarelo, porque ele não suportava ver as cores diferentes. E aí começa a aventura em que uma flor imensa com a pétala de cada cor vai surgir e vai terminar destruindo o rei, né? Aí a história vai contando esses detalhes. E esse último, que é O Autor é Você,
que também faz parte um pouco da minha pesquisa, porque eu também sou professora da UFES, de letras, né, da área de letras. E em algumas pesquisas que a gente fez, nós notamos que as crianças, elas muitas vezes repetem as histórias que ouvem. Então, elas muitas vezes não têm o espaço nos livros para criar suas próprias histórias. Partindo desse princípio, eu tive a ideia de criar esse livro, O Autor é Você, que não tem uma história, mas a criança se torna autora, né? Então, tem um espaço aqui, que ela coloca o nome, né? Sim, desenvolve o autor, próprio... e aí elas desenvolvem a sua própria história. Então, cada livro desse vai ser um livro diferente, porque cada criança vai escrever uma história diferente, né? E aí eu acho que eu auxilio também a leitura e a escrita, a importância de estar criando e de estar colocando a criança no centro dessa produção. Não só o que ela ouve e repete, mas o que ela cria, a imaginação dela, né? E então, muitas vezes não isso. pode não ser só bem a imaginação, a história real dela. Ela Sim. pode transcrever para o papel Sim, e tornar a história dela. claro, né? exato. Então, ela colocando no centro, né? Quer dizer, a voz da criança sendo valorizada. Porque Isso. muitas vezes isso não ocorre, né? Isso é um trabalho muito bonito. Eu admiro muito. Muito obrigada. E hoje em dia, no caso, fora as escolas e seu trabalho em si, você desenvolve outro tipo de trabalho ou está dedicado aos livros e a esta educação? Não, na verdade, eu sou professora de letras da UFES e desenvolvo os livros e as contações de história. Na verdade, é muita coisa, porque quando a gente faz um livro, tem toda uma questão da gente escrever, adaptar, depois ilustrar, depois colocar da maneira que a gente acha que vai se adequar para aquele público que a gente dirigiu e para a qual a gente se dirigiu, né? E a contação mesmo, que na verdade, você tem que fazer toda uma coisa para você estar atraindo, estar interagindo, estar atraindo a atenção daquelas crianças, né? Tá trazendo aquelas crianças para dentro da escola. Então, eu sempre levo bonecos. Aqui eu tenho o Pontinho Desapontado, mas eu também tenho a bruxa que participa da história do Pontinho. Tenho a fada que participa da história do Reino Todo Amarelo. Tenho a tartaruga que participa da história do livro do amendoim. E aí, cada vez a gente vai construindo mais coisa, né? Fazendo levando um pouco dessa linguagem teatral também, porque a contação de história não Sim. deixa de tocar na linguagem teatral, né? De certa forma, um teatro do que você vai estar apresentando para a criança. Eu acho que isso é muito importante. Isso é relevante, né? Com certeza. Para a construção desse futuro cidadão, que na verdade já é cidadão. E será o cidadão, digamos assim, que vai estar influenciando nessa sociedade que a gente está aqui. Nessas suas participações, interações com as crianças, houve algum momento, alguma história de algum deles que mais te marcou? Houve, às vezes a gente tem histórias surpreendentes, né? Então, em determinada escola que eu fui, eu fiz uma oficina com esse livro, O Autor é Você, em que as crianças criavam as suas próprias histórias. E aí uma delas criou uma história de uma borboleta envergonhada, né? E aí depois a professora veio conversar comigo, dizendo que a própria criança era muito tímida. Então, ela não gostava de falar muitas vezes na sala, e ela criou a história da borboleta envergonhada. Então, talvez aquela borboleta também tivesse alguma relação com o modo como ela interagia com o mundo, o modo como ela interagia com os outros colegas, né? E assim, cada criança a gente vê uma coisa diferente, isso vai variar também do modo como a criança vê o mundo, do modo como ela está inserida naquela sociedade, né? E é muito interessante a gente notar essas coisas. Como nós conversamos, né? No livro da própria criança fazer a sua história. Exato. Então, às vezes acontece sim muito. Então, ela vai colocar aqui alguma coisa que está passando no momento, que sente, Exato. ou que imaginou ou não, mas é uma vivência. Exato. E isso é importante, porque é um desenvolvimento e não deixa de ser, de exteriorizar algo que até esteja ou beneficiando ou até prejudicando, mas saiu, tirou aquilo dela, passou para alguma coisa, já melhora. Exato. Você está falando como psicanalista, né? Eu acho que você tem toda a razão, porque é uma forma da criança colocar aquilo para fora, não é também? Exatamente. Então,
nesse ponto, acho que auxilia bastante. É isso aí, porque a gente, olha só, as obras, como eu disse, muito coloridas, já, olha que é um trabalho, é uma arte, né? Construir um livro é uma arte. É uma arte. Porque, além da história, você fazer uma ilustração, porque hoje em dia as crianças se atraem também pela ilustração, isso. Porque através da própria ilustração de uma obra, ela lê, ela já pode criar uma outra obra dentro daquela figura que ela identificou. Exato. Então, cada mente é uma mente. Essa é uma característica muito importante da literatura infantil, que vai diferenciar da literatura para adulto, que é a questão de que as imagens, elas funcionam como texto também, porque as crianças leem a imagem. Podem observar que até as crianças que não sabem ler, quando elas têm acesso a livros, elas fazem uma leitura da imagem, elas olham a imagem. Ah, o lobo, a fada, né? Então ela está fazendo a leitura da imagem. A imagem funciona como uma espécie de texto que a criança lê. Por isso é muito importante que o livro tenha ilustrações, além do texto verbal, com o qual ela vai se familiarizando, né, desde cedo. As ilustrações também são um modo de fazer com que essa criança leia as imagens, né? Que ela crie o seu próprio texto a partir das imagens. Ela olha para aquela imagem, imagina aquela história e imagina outras coisas também. Com certeza. Né? Dentro daquilo que foi ilustrado. É um trabalho que realmente não tem, como eu disse, é um reino todo amarelo, todo colorido, porque colorir hoje a mente da criança, a mente desses até adolescentes, né, que se envolvem com produção, com a execução de determinados trabalhos infantis, eles estão mais, como eu te falei, ver uma imagem, ler uma história e sentir aquela história e criar uma própria história. Então, também é importante porque ajudou a trabalhar o psicológico, o emocional, toda essa parte. E eu quero ressaltar uma questão de que hoje a gente tem muitos livros brinquedos, né? O que são os livros brinquedos? Os livros que vêm com quebra-cabeça. Claro, o brinquedo tem o seu lugar para a criança, porque é muito importante para a constituição infantil, mas eu quero ressaltar a importância da literatura mesmo, do texto, da criança ter acesso ao texto literário. Porque quando ela tem acesso desde pequena, ela vai despertando para a importância de ler, ela vai tendo gosto pela leitura, ela vai querendo ler mais e assim por diante. Então, se o pai ele dá apenas aquele livro só porque tem um brinquedo e o texto está em segundo plano, na verdade, a criança não está efetivamente tendo acesso àquela leitura como uma coisa principal, né? Mas termina ficando em segundo plano a leitura e em primeiro plano a questão do brinquedo. Então, eu acho que é importante unir as duas coisas, né? Com certeza. Então, você ter também a história, a parte literária que tem que ser valorizada. Nós conversamos aqui sobre a parte de educar e incentivar as crianças. E você acha que esse trabalho dá para educar os pais? Essa pergunta é muito profunda, mas eu acho assim que os pais, eles terminam também, quando têm acesso à literatura infantil, eles terminam também se reconhecendo de algum modo. Em alguma coisa, a literatura infantil, que veio lá, na verdade, lá, quando a gente vai ver na Idade Média, né, os povos que veio da cultura popular, literatura infantil, histórias que eram contadas oralmente, que terminaram sendo compiladas para se tornarem os clássicos que se conhece hoje, né? Então, na verdade, eram coisas que aconteciam e que eram, digamos assim, eram colocadas em forma de história para servir como conselho, como educação naquela época, né? Então, hoje, muitas vezes, o que se escreve na literatura infantil, você traz algumas coisas que podem se relacionar com a realidade. Por exemplo, a questão do rei mandão, né? Que só quer o amarelo. Quantas vezes nós não conseguimos aceitar a opinião do outro? Né? Quantas vezes nós não conseguimos aceitar que o outro é diferente, que existe uma diversidade. Então, é a literatura infantil, mas o adulto também aprende com ela, né? E o adulto às vezes tem tanta questão de trabalho, de estar toda hora atendendo a determinadas demandas que são mais práticas e precisa também entrar um pouco nesse mundo da literatura,
até da literatura infantil, junto com o filho, para estar trabalhando esse laço, essa relação com a criança, né? Essa é a importância da leitura e essa questão também da fantasia que também povoa os livros infantis. De algum modo, você sempre tem algum traço de fantasia, né? Algum traço de coisas que vão levar você a imaginar situações diversas na sua vida, que tem relação também, né? Com coisas que você vive. Com certeza. Então, Aí, como conversamos, essa história da criança, da escola, do aprendizado de determinadas instituições, e por que não as instituições de adultos, as grandes empresas, também darem um impulso nessa leitura para os adultos, nessa leitura para a família, para as crianças que interagem ali na empresa, que não pode estar, vamos dizer, o adulto tem uma festa hoje na empresa, vai as crianças. Aí não tem coisas que condiz com crianças. Então, por que não ter uma leitura? exato. Não é? Exato. Esse incentivo, essa base para as empresas hoje em dia. Exato, eu acho. Reensinar também os adultos Com certeza. a cativarem uma leitura infantil, a voltarem a isso. Exato. E a lerem junto com as crianças. A lerem junto, Né? Vamos sentar, aprenderem. filho, vamos ler, vamos contar a história e sentarem e fazerem esse exercício. Que Isso, às é muito vezes se esquece, né? Se esquecem mesmo. Então, É. hoje o incentivo de empresas não tem praticamente em você apresentar nada infantil. Mas seria bom, porque é uma forma das pessoas retornarem para dentro e enxergarem a criança que está lá isolada. Exato. Às vezes a criança está lá, tão perdida, tão isolada, e quando a gente encontra, é tão bom Tão que a bom. gente lembra, poxa, a minha criança estava aqui, onde eu a deixei? Com certeza. Perdi diante de tanta coisa que eu fiz, o trabalho, as horas que não podiam esperar alguns minutos, né? E assim a gente termina se esquecendo dessas coisas. Então, os meus livros eu dedico sempre para as crianças, mas também para as crianças interiores Com certeza. dos adultos. Porque eu também cultivo muito a minha criança interior. É isso aí. Para mais outros, como nós conversamos, em termos de empresas e outras instituições que têm um interesse em desenvolver esse trabalho, olha, tocou aí a curiosidade em abranger mais esse trabalho aí. Como poderiam falar contigo, Palmira? Pode falar pelo meu site, que é www.palmiraheine, tudo junto, palmiraheine.com.br, ou pelo meu e-mail, que é pavibheine@gmail.com. Pronto. Olha aí, todos nós teremos esse acesso. Então, não é por falta de ter um conhecimento, o cantador, a cantoria, a música, a poesia, a literatura, é arte, é cultura. Então, tem que ser cultivado em todos os ambientes. Né? certeza. Às vezes você está num determinado restaurante ouvindo uma música, se de repente você entra num restaurante, tem lá um monte de crianças, tem adultos, tem tudo, e começa a ler uma história, fica diferente, fica uma história totalmente, né? Com certeza. A pessoa vai dizer, nossa, que diversidade, que coisa. Então, essa diversidade que a gente tem que buscar, que a gente tem que fazer criativo para a vida, colocar dentro do contexto da vida das crianças, dos adultos, de todos. Com certeza. Então, Palmira, com essa contação, vamos passar para o mundo um pouquinho do seu trabalho, porque nós estamos em mais de 240 países e também as grandes empresas em todos os lugares ver o quanto é importante a interação, né, dessa parte toda do coração desse livro, da arte, com Palmira aqui conosco. Era uma vez um ponto final. Na verdade, o ponto final não estava tão feliz. Ele se sentia muito triste porque ele tinha que terminar as coisas, finalizar os momentos. Puxa, como o ponto final se sentia triste. Toda vez ele ouvia: "Isso não pode, ponto final." Puxa, o ponto final ficava bastante triste com essa situação. Ele tinha que terminar as coisas, ele tinha que terminar os momentos. Então ele teve uma ideia. Soube que na região onde morava, o reino da pontuação, havia uma fada encantada que se chamava Fada da Pontuação. Então ele decidiu:
vou à casa da pontuação, pedir para que ela me transforme numa vírgula. A fada pontuação recebeu o ponto final com grande surpresa. Não sabia que se tratava de uma crise existencial daquele sinal de pontuação. O ponto final, então, falou: puxa, fadinha, por favor, me transforme numa vírgula. Não quero mais ser culpado pelo final das coisas. A fada pontuação, então, resolveu fazer um trato com o ponto. E então disse-lhe: ponto final, veja bem, eu não posso lhe fazer sumir. Seria uma grande responsabilidade da minha parte. Mas vamos combinar uma coisa. Eu farei você desaparecer durante 7 dias, até decidir realmente se quer ser uma vírgula. Puxa, fadinha, você faz isso por mim? Claro que faço, pontinho. Então a fada pontuação pegou o seu caldeirão e, misturando os ingredientes, foi criando a poção mágica para fazer os seres encantados desaparecerem. Então, falando as palavras mágicas: mago, gnomo, zumbi, faça o ponto final sumir, fez com que o ponto final desaparecesse do mundo. O que não se sabia era o que aconteceria a partir daquele momento. Sem ponto final, nada podia começar, porque nada podia ter fim. Foi então que se ouviu uma grande gargalhada. A bruxa, muito malvada, aproveitou-se dessa situação e começou a entrar nas histórias infantis para desfazer os finais felizes que estavam naquelas histórias. Então, a bruxa foi primeiro na história da Cinderela, roubou o sapatinho de cristal, jogou fora para que ninguém soubesse que a Cinderela era aquela pela qual o príncipe tinha se apaixonado. Foi também na história da Chapeuzinho. Prendeu todos os caçadores na floresta, deu um jeito do lobo engoli-la e nunca nenhum escritor poderia colocar um final feliz naquela história. Ah, como a bruxa ficou feliz com essa situação. Continuou entrando em outras histórias infantis e deixando tudo confuso. O pior é que no mundo também dos seres humanos as coisas ficaram muito confusas. Como se podia terminar algo que não podia começar? Quando se começava, o banho era interminável. Tomava-se banho e nunca mais se terminava. Começava-se a conversar e as conversas eram intermináveis. Puxa, o ponto final tinha feito alguma coisa muito estranha. A fada da pontuação então começou a ficar preocupada. Só havia um jeito do ponto final resolver aquela situação. Descobrir que ele era importante sendo o que ele era e não querendo ser uma coisa diferente do que ele era. Então, passaram-se 7 dias e o ponto final resolveu retornar. Dinha, estou de volta! Me diga, as coisas ficaram muito boas com a minha ausência? Puxa, ponto final, não ficaram nada boas. Quando você sumiu, a bruxa deu um jeito de entrar nas histórias infantis e destruir todos os finais felizes. E como não se tinha um ponto final, nenhum escritor poderia botar um final feliz na história. Não acredito nisso! Você está me dizendo que eu fiz falta no mundo? Claro, pontinho, todos nós somos importantes, mas você precisa saber de dentro do seu coração a importância que você tem. Se você continuar querendo ser uma vírgula, eu terei que transformá-lo numa vírgula, porque eu prometi a você que faria isso. Então só você pode descobrir a sua importância. Você ainda quer ser transformado numa vírgula, pontinho? Não, fada. Eu agora aprendi que cada coisa no mundo tem a sua importância. As flores, os passarinhos, as árvores, os bichinhos e até os sinais de pontuação como nós. Então, eu quero continuar a ser um ponto. Por favor, me deixe continuar sendo um ponto de verdade para sempre. A fadinha, então, pediu que o ponto final fosse e contasse para todas as crianças essa história. O que ele aprendeu, a importância de ser ele mesmo, a importância de não querer ser uma coisa diferente do que ele era. Então, o pontinho foi para o mundo e resolveu resolver aquela confusão. Colocou o ponto final nas histórias, colocando um final feliz junto com os escritores de histórias infantis. E resolveu escrever um livro que se chamou O Pontinho Desapontado, que conta a história do ponto final para todas as crianças. Todo um contexto que dá para mostrar um pouco do seu trabalho. Isso. E nós é que agradecemos essa participação. Também agradeço muito. Para informar para todos eles,
todas as crianças, adultos que estão aqui nos ouvindo, como podem conseguir os seus livros? Então, os meus livros podem ser comprados pelo meu site. Eu já falei o endereço, vou repetir de novo, porque pode ser que alguém queira anotar novamente. www.palmiraheine.com.br. Pelo meu e-mail, pavibheine, pavibheine@gmail.com, e também na Livraria Cultura. É possível encontrar os livros O Reino Todo Amarelo, O Autor é Você e O Pontinho Desapontado. Olha só, todo esse fantástico trabalho aqui, claro que vocês não vão ficar de fora, né? Todos estão convidados para conhecer esse mundo colorido, maravilhoso, educativo, produtivo da Palmira Heine. Obrigada, Palmira, por essa participação maravilhosa aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade e espero que tenham gostado da minha participação. Com certeza. Obrigada a todos e vamos passar essa história adiante. Comigo aqui no seu colo. Isso. Esse aqui é o ponto final. Na verdade, ele aqui está feliz, mas na história ele começa muito triste, decepcionado, porque ele tem que terminar as coisas. Então ele passa por uma grande crise existencial por ter que terminar as coisas, acha que é culpado pelo fim, e aí ele vai se envolver numa grande aventura até descobrir o verdadeiro valor que ele tem. Nossa, viu? Nós temos uma aventura para percorrer aqui no mundo da Palmira e no mundo das crianças, né, Palmira? É, exato. Porque começa aí, né? Exato. Eu trabalho com literatura infantil já há algum tempo, né? Há bastante tempo, desde os 18 anos, que eu escrevo coisas voltadas à literatura infantil e eu pretendo construir um trabalho dentro dessa linha. Como eu venho, já tenho 5 livros escritos. Aqui eu trouxe 4 para apresentar a vocês. Esse é O Autor é Você. Esse é O Reino Todo Amarelo. Quanta coisa bonita, né? Ah, obrigada. Esse é O Pontinho Desapontado, que é desse personagem aqui. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Estamos no nosso Espaço do Poeta, no Portal Jorge Guedes, na nossa Web TV Espaço Jorge Guedes, para todos vocês, a cada dia, com mais novidades, esclarecimentos e diversidades para todos nós. Porque nós necessitamos de grandes e boas informações. E nós estamos aqui hoje com uma convidada super especial, é a Palmira Heine. Olá, Palmira, tudo bom? Olá, é um prazer estar aqui com você. Agradeço muito essa oportunidade de estar divulgando um pouquinho meu trabalho e espero que todos gostem do que eu vou apresentar aqui. Vamos gostar, sim, pelo que eu estou vendo aqui, muita coisa bonita, muita coisa nova e um amigo se tornando autor, né? Então, eu acho que é extremamente importante essa participação dos pais para o incentivo à leitura das crianças, né? E, às vezes, isso se perde um pouquinho por conta da jornada que todo mundo tem, né? Às vezes não tem tempo de ler com o filho, às vezes não tem tempo de contar a história para o filho, mas é super importante isso. Muito importante, porque, de uma certa forma, estreita um laço. Exato, até, né? Com certeza. E hoje em dia está meio perdido, mas a leitura, o acompanhamento, o pai, a mãe, desenvolver uma história com a criança, já aflora a imaginação e liga aqueles laços, né? Exato. Ficam mais fortes. Exato. Para mim, eu acho que sim, né? Hoje em dia, eu acho que necessita desse resgate.
Com certeza. Eu acho muito importante, inclusive, às vezes a gente diz assim, eu escrevo literatura infantil, mas os adultos também gostam de literatura infantil, porque todos nós temos crianças interiores, né? Então, quando eu vou nas escolas fazer contação, às vezes os pais estão, eles se divertem bastante. Puxa, a história do ponto final. Aprende lendo e o uso da internet é bom, o uso de um computador é ótimo, mas bem utilizado. Exato, né? concordo Como plenamente. estávamos conversando, porque é a situação que os pais hoje, na verdade, colocam aos filhos o fácil. Isso. Né? Isso. Então a leitura. E a importância também do pai ler para a criança. Exato. Né? Então o pai tirar um tempo, eu vou ler para o meu filho, eu vou contar uma história para o meu filho, e assim a criança vai entrando no mundo da leitura, porque é importante a gente apresentar a literatura para a criança desde cedo. Né? Então ela deve ter o contato com a leitura desde pequena, para que ela possa se interessar, para que ela possa abrir o seu olhar para a importância da leitura, da literatura, e até para as questões mesmo metafóricas, porque a criança vive no mundo da imaginação, né? Então, o ponto final pode ser um personagem, né? Aí, como eu coloquei, o lápis, que vai fazer com que essa criança seja o próprio autor do livro. Esse livro não tem uma história pronta, mas é a própria criança que vai escrever a sua história aqui, né? Que eu apresentei a vocês, o ponto final, vai falar dessa história, né? E esse que foi o último, que é Amendoim, a Tartaruguinha Encantada. Então, eu venho construindo um trabalho nessa área, né, fazendo contação de história nas escolas e realmente incentivando as crianças a ler. A leitura é uma coisa muito importante para a gente formar cidadãos. E eu acredito nisso, portanto, eu quero continuar construindo uma trajetória nesse caminho. É interessante que eu estava olhando aqui os livros, são todos bem coloridos, né? Exato. Chama a atenção das crianças, que hoje em dia as crianças, de uma certa forma, vivem num mundo ofuscado, sem cor praticamente. Exato. Porque é muito ligado a determinados... tirou o meio da leitura mais, né, do livro em si, do papel, porque hoje em dia está tudo computadorizado, está tudo nos aparelhinhos que estão tudo conectados, mas esquecem do valor, né, de a gente ver, de sentir uma obra, do tempo de que se